Olá, caro aluno! Estamos aqui para mais um dia de formação. Espero que você tenha aproveitado todos esses momentos de aprendizado conosco e tenha também desenvolvido seu potencial de estudo, seu potencial de aprendizagem. Continuando o nosso curso técnico de Secretaria Escolar, com o módulo Educação, Sociedade, Ética e Responsabilidade Social. Tudo bem? Então, vamos a mais um assunto do nosso material de estudo, ok? A escola como agente de transformação social. Nós estamos conversando há algum tempo sobre a função da escola, a ação da escola, a escola como agente de transformação social. Lembra das nossas conversas, das nossas reflexões sobre o papel da escola, sobre a sua ação profissional dentro desse espaço de aprendizagem, da sua responsabilidade enquanto técnico, enquanto pessoa responsável pelo material, pela documentação desta instituição? Então você já aprendeu muitas informações, você já aprendeu muitas possibilidades e você está aqui ficando cada vez mais apto a ser a pessoa responsável por esse espaço dentro da escola. Tudo bem? Então vamos a mais esta troca de aprendizado. Lembrando que você pode trazer as suas dúvidas, compartilhar os seus aprendizados, entrar em contato com a Paideia através dos canais de comunicação e também contribuir com o seu grupo. Nunca estamos sós, mas nos tornamos sozinhos em alguns momentos, porque precisamos estudar, precisamos nos aperfeiçoar. Então vamos lá? O papel da escola na sociedade. Lembra que nós falamos na árvore do conhecimento, das possibilidades que essa instituição vai nos favorecer? Nós temos a escola como foco no conhecimento. Então, é lá que ela vai disseminar o conhecimento, ela vai ser essencial para uma sociedade mais justa. É na escola que esse conhecimento estará organizado. Ela vai transmitir para os nossos alunos, para nós, cidadania e valores. Lembrando que esses valores também são construídos na nossa família. Quando nós falamos de família, falamos de cultura, é lá que nós vamos trabalhar esses valores, a essência desses valores. Mas a escola também vai trabalhar, vai ensinar isto para a sociedade. E a escola enquanto transformação social. É dentro do espaço da escola que nós vamos trabalhar essas transformações. No teu material de estudo, você vai encontrar algumas informações sobre o papel da escola, não é? Essa transformação. Você vai ter princípios a trabalhar e a pensar. Vamos conversar a seguinte coisa. Eu tenho um conceito no teu material de estudo. Toda vez que você ler este conceito no seu material de estudo, tente parar um pouquinho, não leia de uma vez. Leia cada tópico, faça uma reflexão. Se possível, troque ideias com alguém do seu grupo, até mesmo com uma pessoa do seu convívio. Pergunte o que ele entendeu. Se ele entendeu, que exemplos ele poderia te dar daquele conceito trabalhado? Por exemplo, tem um item que diz assim: desenvolver a potencialidades físicas e socioemocionais no estudante. O que eu entendo de potencialidades físicas e socioemocionais? Eu leio o conceito, paro, faço uma reflexão, converso com quem está próximo, o que ele entende? O que ele entende como direitos e deveres? Quais são os direitos dentro da escola e fora da escola? Quais são os deveres dentro da escola e fora da escola? Você, como técnico, como profissional, você precisa saber exatamente, dentro da escola, dentro da sua instituição, dentro da sua empresa, dentro do local onde você trabalha, você precisa ter clareza dos seus direitos e dos seus deveres. Quando você sai à rua, quando você vai a uma loja, quando você está no transporte público, você tem seus direitos e seus deveres. Então,
Em todos os lugares você tem regras. Lembra? Normas e regras. Normas de condutas, regras de convivência. Eu preciso entender exatamente quais são as minhas normas a seguir e quais são os meus direitos e deveres. É muito comum você ver pessoas reivindicando seus direitos, mas até onde esses direitos podem ser reivindicados? Quais são as minhas ações cidadãs naquele espaço? Então, a escola está aqui para instruir, né? Para colocar você diante desse desafio de se tornar um cidadão. Um outro aspecto que você precisa elaborar durante o seu estudo é como você pode trazer esse conhecimento teórico para a sua prática. Quais são as possibilidades de colocar em prática exatamente aquilo que eu estudei no material? Então, quando você faz uma primeira leitura, que você decodifica todos os códigos, que você lê o material, você tem uma visão. Quando você passa a fazer uma leitura reflexiva, você vai ter outro conhecimento. O que nós estamos te propondo aqui ao longo desse módulo é fazer você ter uma leitura reflexiva de cada tópico, de cada momento do teu material de estudo, colocando algo a mais para você, ok? Então vamos ao próximo. Quando você está, nesse momento, fazendo a observação desta aula, ouvindo as informações, nós estamos pensando que a educação está transformando. Então, vamos transformar pessoas, certo? Eu tenho que desenvolver em você habilidades, você precisa ter competências para realmente ser um profissional que tem condições de organizar, de elaborar, de receber, de atender pessoas no seu espaço de trabalho. Essa competência e essa habilidade são fundamentais para o seu cargo. Então, eu sou motorista, eu tenho habilidades a desenvolver para ter competências de ter um carro, receber pessoas e levar pessoas de um lugar para o outro. Eu sou um professor, eu preciso desenvolver habilidades para ter competência de ensinar. Então, isso não é um passo simples. Hoje, um professor, para estar na sala de aula, ele passou por fundamental, passou pelo ensino médio, ele chegou na universidade, ele fez uma graduação e, às vezes, a graduação não é suficiente para que ele chegue à sala de aula. É necessário ele realizar uma pós-graduação. E, mesmo assim, ao adentrar a sala, ele vai se deparar com situações em que ele não viu na academia. É comum você ouvir um profissional de escola dizer: eu não aprendi sobre isso, eu não vivi essa experiência, como eu devo agir? Então, é aí que você percebe que o aprendizado não tem fim. Você precisa estar o tempo inteiro aprendendo algo, porque você vai se deparar no seu cotidiano com situações que vão te exigir novos aprendizados, ok? A aprendizagem, ela se dá pela interação. Acabei de dar um exemplo para você. Busque compartilhar com alguém a tua leitura, porque só assim você vai conseguir desenvolver um pouco mais o seu aprendizado. Então, alunos aprendem a respeitar, aprendem a valorizar a diversidade, aprendem um conteúdo quando eles conseguem construir diálogos de aprendizagem. Você vai conseguir aprender mais a sua técnica quando você, de fato, puder experienciar. Então, quando você teve um momento de aprender a formar um arquivo na sua base de dados física e um arquivo também virtual, você só vai conseguir de fato aprender quando você experienciar. Colocar à sua frente um computador, ter esses documentos para serem arquivados, organizar o material e aí de fato a sua aprendizagem vai acontecer. Você vai conseguir da primeira vez? Não. Você vai conseguir com a repetição, com os momentos e as suas dificuldades, com erros e acertos, e também com a troca
com os seus pares. Claro que no momento que você tiver a troca, quando você puder ensinar, você vai aprender muito mais. A gente sempre diz que você só aprende quando você ensina. E é verdade, você só consegue aprender algo quando você ensina, porque você descobre a capacidade que você tem. Os saberes tradicionais ocorrem desta forma. É assim que a gente vai aprender com a nossa família, com os mais velhos, e é dessa forma que a nossa carreira profissional vai se desenvolver. E um outro aspecto de educação, enquanto transformação social, é o engajamento. Nós demos vários exemplos de engajamento. Nós conversávamos nos encontros passados do conhecimento do entorno, da comunidade, você saber quais são as suas potencialidades locais. O engajamento social é exatamente isso. Saber quais são os problemas que afetam a sua comunidade e buscar junto com ela a sua resolução, encontrar caminhos para que a comunidade possa resolver os seus problemas juntos. Um caminho é a ação política, você buscar as pessoas que você elegeu para trazer as soluções. Mas existem situações da comunidade que você não precisa buscar, né, fora da comunidade, você pode resolver dentro, buscar soluções que estão mais próximas de você. E isso vai afetar positivamente o seu grupo, ok? Então pense nisso, pense nas possibilidades que você tem a aprender com as pessoas e com o grupo que está bem próximo de você. Vamos lá? E os desafios, né? Quais são esses desafios que a escola enfrenta? A gente viu aqui alguns modelos de escola, mas a gente sabe que na estrutura política que o nosso país vive hoje, nós temos muitos desafios. Conseguimos conquistas? Conseguimos. Nós temos exemplos de escolas de sucesso públicas? Temos. Nós temos sucesso em diferentes comunidades? Temos, mas ainda existem muitos desafios. O fato de você estar aqui fazendo um curso à distância pode ter sido um desafio na sua formação. Você pode não ter conseguido essa formação antes ou mais próximo de você, mas você conseguiu estratégias, você conseguiu estar aqui conosco para buscar esse aprendizado. Então, esse é um aspecto que a gente coloca como desafio da escola. A estrutura. Nem todas as escolas têm estruturas suficientes ou adequadas para a formação dos nossos alunos. Nós temos ciência disso. Nós sonhamos com uma escola de qualidade. Nós sonhamos com uma escola estruturada, perfeita, salas de aulas muito bem equipadas, professores qualificados, possibilidades de aprendizagens além dos muros da escola. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê escolas com uma infraestrutura baixa, de difícil acesso, com inúmeras dificuldades, não é? Mas às vezes é a única escola que a gente tem na nossa comunidade. Pode ser um casarão, um galpão, um espaço no centro comunitário. E isso vai levar a uma educação limitada. Nós temos exemplos no nosso estado de muitas escolas que não têm além do Fundamental 1, em que os jovens, quando terminam o 5º ano, às vezes o 4º ano do Fundamental, não tem como continuar a escolaridade. Precisam parar porque não tem espaço físico, não tem professor qualificado para aquele ano série. Ele precisa passar horas num transporte, num barco, num ônibus para chegar, e isso vai desestimulando o seu acesso à escola. Então, essa é uma realidade infeliz que nós encontramos na nossa sociedade. E isso causa o que a gente vai chamar de desigualdade social. Então, eu tenho um grupo na sociedade que vai com acesso à educação e tenho um outro grupo que não vai conseguir este acesso, sabendo que o direito da educação ele é igual para todos. Mas aí a gente vê aí
um detalhe muito importante, que existe uma falha social, uma dificuldade de acesso, não é? E esse é um grande desafio que os nossos representantes políticos e legais precisam resolver. E nós, enquanto sociedade, também precisamos ir à luta, precisamos buscar ferramentas para que isso possa melhorar. Então, são aspectos que a sociedade como um todo vai ter que resolver em algum momento. E é claro, a gente tem muito a trabalhar e ficar atento às ações políticas da nossa região. Vamos lá? Políticas, estamos falando, políticas públicas. Às vezes nós dizemos assim, não gostamos de falar de política. Política e futebol a gente não discute. Discute sim. Discute política porque no momento em que você está estudando, no momento em que você está na rua, conversando com alguém, entrando em um transporte, votando, escolhendo seu representante, em uma sala de aula, que você busca melhorias para a sua vida pessoal e profissional, essa é uma ação política. Fazer política é estar em um grupo social e dele usufruir dos seus bens, dos seus benefícios e fazer o que você faz no seu dia a dia. Tudo que nós fazemos é uma ação política, é uma troca, é um diálogo. Então, a escola, ela está ali como agente de transformação e nós buscamos uma educação inclusiva. Quando eu falo de educação inclusiva, eu estou falando de diversidade. Lembra quando eu coloquei para você o respeito à cultura diversa, o respeito às diferentes opiniões? Nós estamos sim falando de diversidade e educação inclusiva. Antes, você tinha escolas, você encontrava escolas que eram específicas para cegos, surdos, para crianças com transtornos de aprendizagem. E hoje é um direito das crianças com necessidades educacionais especiais estarem na escola regular. E aí foi um grande desafio de uns 10 anos para cá. Como é que eu vou colocar crianças com especificidades tão delicadas junto com os nossos alunos regulares, para que eles desenvolvam sua aprendizagem? Isso aí, o passo de estar na escola foi tranquilo. A grande dificuldade foi a formação profissional. Nós não tínhamos a formação para poder receber as crianças, mas nós corremos atrás. E cada dia mais buscamos nos qualificar para que possamos atender com qualidade crianças com TEA, com TDAH, surdo, cegueira. E aí? Fizemos a inclusão, certo? Incluir não quer dizer estar na sala. Incluir quer dizer tratar os diferentes de forma igual. Isso foi um grande desafio. E também políticas que pudessem incluir os grupos historicamente marginalizados, os negros, os LGBTs, as pessoas que têm dificuldades de inclusão, os quilombolas, os indígenas foram grupos que historicamente estavam excluídos à margem da sociedade e que hoje nós temos que agir de uma forma respeitosa, né? Entender a sua cultura, entender a sua diversidade e incluir. Incluir sim, né? Buscar conhecer para melhor ensinar. Foi um título até de um trabalho, Conhecer para Melhor Ensinar. Porque quando a gente não conhece, a gente não consegue ensinar. E a escola precisa de investimento. Então, tudo que se faz tem um investimento, certo? Você fez um investimento. Então, para a escola ter qualidade, é necessário ter um investimento. E você sabe que existe esse investimento. Você hoje está investindo no seu potencial profissional. Você quer um resultado, certo? Então, continue investindo. Você vai ter um resultado
em um prazo rápido, curto? Não sei. Depende da sua competência e das habilidades que você desenvolveu. E é claro, tecnologias educacionais. Hoje não conseguimos pensar em aprendizado distante da tecnologia. Você consegue pensar numa outra possibilidade? Eu não consigo. A tecnologia ela está a nosso favor. Nós precisamos sim entendê-la e tirar proveito de tudo que ela pode nos oferecer. E tem mais. Às vezes a gente fica com receio. Não tenha receio. Podemos errar, claro, errando é que se aprende, mas a tecnologia, ela nos permite consertar o erro. Usei o computador, apagou tudo. Procura alguém para te ajudar. Às vezes você só esqueceu de ligar o seu monitor. Mas você precisa ter essa observação. São muitas informações. O mundo está cheio de informações. Agora, nesse momento, está acontecendo várias coisas. Há muito tempo atrás você ficava semanas para saber notícia de um país. Hoje você, em segundos, você tem notícias do mundo inteiro no seu celular. Se você tiver ligado à internet, você terá. Se não, no momento em que você tiver essa oportunidade, você também consegue. Ah, professora, mas nem todo mundo tem acesso. De fato, nem todos têm acesso à tecnologia. É algo que políticas públicas precisam surgir para que a gente consiga resolver. Não é verdade? Vamos ao próximo. Bem, eu tenho com vocês, em diferentes encontros, vários momentos que a gente falou de métodos, de escolas, de aprendizados, mas a gente consegue aprender de diferentes formas. Lembra quando a gente aprende com os mais velhos, aprende com a família, aprende com os alunos, com os amigos, aprendemos aqui através da paideia educacional. A paideia, ela usa um método de aprendizado. Então, existem métodos inovadores, métodos que vão facilitar. Então, você que está em uma comunidade distante dos centros, dos centros urbanos, perdão, você vai ter um método de aprendizado diferente. Então, se você hoje é um professor e está em uma escola ribeirinha, você utiliza métodos diferentes dos que eu usei enquanto eu estava na sala de aula, que eu trabalhei em escola urbana, nunca trabalhei em escola rural. Mas as escolas rurais, as escolas do campo, trabalham com métodos diferentes. Você pode fazer aulas no campo, você pode fazer aulas práticas. Cada aluno traz uma vivência diferente. Um dia desse, assistindo à TV, vi uma criança falando da castanha. O pai produzia castanha para uma grande empresa cosmético, mas ela estava ali mostrando que daquela semente nascia uma árvore. E ela sabia exatamente como fazer a covinha e plantar. Um aprendizado da localidade dela, um aprendizado do seu espaço familiar, do seu espaço social. Então, o método que a escola desta criança utiliza, a forma que ela vai desenvolver o aprendizado, a metodologia, é diferente, mas vai trazer engajamento. Então, hoje, numa escola urbana, para mostrar os aspectos do campo ou então do aprendizado que eu posso ter com a natureza, eu levo a criança a um bosque, a um museu, a uma faculdade rural e vamos apresentar para eles essa forma diferente de aprender. E consigo, com isso, engajar esse aluno a desenvolver projetos, a entender a sua comunidade. E a escola do campo também. Então, nós, para que a gente possa desenvolver tudo isso, precisamos de engajamento. De vez em quando eu digo para você, traga suas dúvidas, compartilhe seus conhecimentos, vamos conversar sobre o seu aprendizado. Eu estou buscando você a engajar-se, a conversar sobre o que você está fazendo, para que você possa realmente desenvolver o aprendizado, ok? E dessa forma, nós vamos transformar, fazer com que o ambiente em que nós vivemos
seja um ambiente realmente mais inclusivo. Então, você está vendo aí na sua apresentação, você está visualizando que nós precisamos superar preconceitos, valorizar diversidade e promover acessibilidade. Então, vamos lá, superar preconceitos. Nós já falamos em questões culturais que são refletidas na escola. Há um tempo atrás, ser filho de pais separados era algo estranho. Uma mulher divorciada era marcada na sociedade. Hoje em dia isso nem se fala mais, porque é um direito da mulher divorciar-se, assim como é um direito do homem divorciar-se. Mas isso não é afetado. Então, superar preconceitos como esse foi foi um marco na história da sociedade. Outro preconceito arraigado que nós trazemos é a questão das religiões afro. E as pessoas viam isso de uma forma estranha. Nós não devemos ver religiões de forma estranha, mas foi por muito tempo mantido afastado. Acho que até ano passado, crianças eram discriminadas porque chegavam na escola com seus guizos, com as suas marcas da sua religião. Isso não pode acontecer de forma alguma. É preconceito. Até a nossa maneira de falar das questões raciais mudou. Nós estamos superando os preconceitos estruturais da nossa sociedade. E são aspectos complexos que nós precisamos estar atentos para não cometermos este erro. Valorizar a diversidade. Estamos conversando há algum tempo sobre isso. A diversidade, ela precisa ser respeitada. E a escola é o espaço da diversidade. A escola é o lugar do não e do sim. Então, a escola é o lugar que vai mostrar ao aluno, aos profissionais, aos familiares, que a diversidade existe e que ela tem que ser valorizada e respeitada. E é isso, estávamos falando de diversidade, não é? Então, diversidade é um aspecto que nós temos muita atenção. E também falar de acessibilidade. O quanto nós já aprendemos sobre acessibilidade, sobre espaços acessíveis. E nós precisamos estar preparados para as questões práticas do dia a dia. Vamos imaginar que você receba em seu espaço de trabalho, receba em sua escola uma criança surda, que utilize a linguagem de sinais. E aí, como realizar a comunicação? Eu preciso ter um profissional capacitado em Libras para comunicar-se com essa pessoa. Você já parou para pensar que cada vez mais isto é necessário? É a segunda língua do nosso país, ou melhor, oficial. Nós temos a língua indígena, temos a língua portuguesa e nós temos a língua de sinais. Mas eu não posso estar até confundido se é a primeira, se é a segunda, mas ela faz parte das línguas faladas no país. E outro aspecto que você precisa estar preparado é para o braille. Então, eu preciso ter no meu espaço pessoas que possam fazer essa leitura. Eu não sei, mas eu reconheço no elevador, na embalagem de um produto, eu reconheço que ali existe um código, que existe uma língua escrita, mas eu não sei. Mas quando eu estou dentro da escola, que é o espaço que vai incluir, eu preciso ter esse conhecimento e lá no meu espaço de trabalho, eu preciso ter esse material. Não posso esperar para só vou promover essa acessibilidade quando eu tiver a pessoa aqui. Não, eu tenho que estar preparado para receber. É o contrário, certo? E, concluindo o nosso momento, nós estamos aqui falando de passos que eu preciso ter para realmente promover a ação, promover o desenvolvimento, promover a escola, não é? Nós vimos que a escola precisa ter investimento, a escola precisa ter políticas públicas e eu preciso estar atento a métodos inovadores. Então, se eu vejo,
se eu percebo que a minha escola, que o meu espaço de trabalho não está se desenvolvendo, como é que eu posso estimular o aprendizado da mesma forma que eu estou hoje? Então, eu tenho que ter engajamento, eu preciso ter transformações, aprendizados. Numa instituição, você tem metas a alcançar. Hoje, a educação tem metas a alcançar. A educação é avaliada, ela é testada, se aquela metodologia deu certo. Então, eu preciso caminhar e mostrar a cada passo o que eu aprendi. A escola faz isso. Então, o Sistema Nacional de Ensino, ele faz avaliações periódicas, avaliações da sua forma de trabalhar, para ver o que é necessário ainda investir. Nós temos metas nacionais de alfabetização, nós temos metas nacionais de formação profissional, ensino técnico que irão capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Então, são metas que o governo busca alcançar. E nós, profissionais, temos metas pessoais para desenvolver o nosso aprendizado. Então, você que está aí estudando, se preparando, você faz parte de um grande plano de educação, de um plano pessoal e de um plano nacional, que você até pode não ter pensado sobre isso, mas no momento em que você faz parte de um grupo, de uma escola, de uma instituição, você entra neste momento de preparação nacional, certo? Então, você que está se preparando para um concurso, é oportunidade de parar e pensar e estudar cada vez mais e se qualificar, porque assim como você, existe um grande número de pessoas com este pensamento. Mas o engajamento vai depender de você e da tecnologia que você vai investir e do método que você vai aplicar. Tudo bem? Continuando, esse é o nosso grande desafio enquanto instituição e é o grande desafio enquanto pessoa. Então, estude, traga suas dúvidas, leia o seu material, busque qualificar-se cada vez mais e a gente se encontra no próximo encontro para trazer para vocês um pouco mais de aprendizado. Tudo bem? Até a próxima! Algumas dúvidas que você sempre teve sobre o ensino à distância, ou melhor, EAD. É confiável? Sim, o ensino EAD é uma modalidade totalmente confiável e que te possibilita estudar de qualquer lugar. O certificado é válido? O certificado do EAD é válido em todo o território nacional, como diz a Lei 9.394/96. Aprende mesmo? Se você seguir o que é falado pelos professores durante o curso e ter disciplina para estudar, você aprenderá sim, com toda certeza. Lembramos ainda que estudando conosco, você terá suporte online das 8 até as 18 horas, de segunda a sábado. Gostou das dicas? Então aproveite e venha conferir nossas promoções. Temos mais de 70 cursos para você.